Número 4, por que alguns dentistas recomendam enxerto e outros não? Gente, porque cada caso tem uma leitura. Olha só, cada profissional tem a sua forma de trabalhar. A gente tenta ter uma visão mais abrangente e não limitar o paciente. Então, por exemplo, existem alguns casos que só dá para fazer com enxerto ósseo. Tem outros que a gente consegue outros recursos, por exemplo, inclinação de implantes, implantes zigomáticos. Algumas vezes a gente vai optar por uma carga imediata para poder fugir de um possível enxerto futuro. Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer para poder amenizar ou diminuir ou eliminar de vez a necessidade do enxerto ósseo. Mas alguns casos, especialmente pela linha de tratamento ofertada, não vai ter esse recurso. Alguns casos de protocolo, por exemplo, a gente consegue fazer inclinação de implante para não precisar fazer enxerto de levantamento de seio. Alguns casos não dá para fazer isso. Alguns casos não dá, só tem como fazer se tiver o levantamento de seio. Alguns casos ainda, até tudo bem, não vai fazer o levantamento de seio, mas aí tem que fazer o implante zigomático, ou seja, é um procedimento ainda mais invasivo do que fazer o enxerto. Às vezes dá um pouco de incômodo fazer o enxerto, acho que falar, né, tem que fazer enxerto, acho que a pessoa já imagina assim, de repente vai ficar mais caro, vai demorar mais tempo, mas às vezes, gente, é uma dádiva para vocês fazerem um enxerto, porque evita às vezes um tratamento mais invasivo, às vezes vai possibilitar que os implantes fiquem melhor posicionados, às vezes a gente vai conseguir fazer um número maior de implantes dentários, então o processo fica menos limitado. Então quando a gente faz o enxerto, é uma coisa boa também, não é uma coisa negativa. Também é importante dizer que já existem recursos que já é possível a gente fazer o enxerto e o implante na mesma cirurgia, então não aumenta tanto tempo assim como você está imaginando. Às vezes a gente consegue aproveitar a mesma cirurgia e fazer tudo. Não vejam a necessidade de fazer enxerto como algo pejorativo, não. Vamos ter uma visão mais ampla, sabe? Se for possível, às vezes vai te dar mais resistência, às vezes vai te dar mais durabilidade, às vezes vai deixar mais estético. Não veja isso como uma coisa negativa, não. Mas a resposta crua e simples, por que dentistas recomendam e outros não, é porque às vezes eles estão se referindo à técnica. Então, às vezes, um pensou numa técnica e outro pensou em outra técnica. A você, como paciente, cabe perguntar todas as possibilidades, mas doutor, se eu resolver fazer enxerto, aí o que vai mudar? Aí ele vai te falar, nesse caso adianta, nesse caso não vai mudar tanto, ou nesse caso ele vai falar assim, olha, se você fizer o enxerto, realmente a gente vai ter uma outra boca para trabalhar. Olha para o macro, pergunta tudo, porque não se limita só à primeira resposta que você receber. Acho que vai ser melhor para você.